Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu te proibi comer? Feche os teus olhos, querido. Amado Jesus, Espírito excelente, glorioso, maravilhoso, rendemos toda a nossa admiração e manifestamos toda a nossa alegria, Pai, nessa comunhão, nesse tempo que podemos tributar cultos de adoração, erguer as nossas vozes para louvar e expressar, Pai, toda a nossa gratidão pelo que o Senhor é, Pai, pelo que o Senhor faz e certamente por tudo aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de podermos falar a Tua palavra, de transmitir a Sua palavra e que ela seja conforme a Sua vontade, que a mensagem seja tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir, Pai, nesses tempos em que nós precisamos tanto, Pai, de ouvir a Tua voz, nós precisamos tanto de uma direção, em um mundo, Pai, que está tão conturbado, tão difícil, Pai amado, de ouvir em meio a tantas vozes. Destaca, Pai, hoje em um tom bem alto e claro aos nossos ouvidos toda a excelência, toda a essência, a magnitude, a grandeza dessa mensagem, que possamos descobrir através de cada palavra, de cada contexto aqui expressado, Pai, toda a Sua vontade, a Sua direção para as nossas vidas. Afinal, o Senhor está nos conduzindo, Pai, como igreja aos Teus braços, e o Senhor quer aplicar esses princípios na nossa vida, para que possamos, Pai, de uma forma muito rápida, assimilar tudo aquilo que o Senhor tem. E nós, Pai, declaramos rendidos à Tua vontade, nós aceitamos, recebemos essa palavra como única direção para as nossas vidas, como caminho, verdade para nós, como vida para nós. Espírito Santo, tira do nosso interior tudo aquilo que possa causar dúvidas, incredulidade, possa nos dispersar desse momento tão precioso, onde ouviremos a Tua mensagem, Pai, a Tua palavra, que tem um propósito muito definido. Cumpra-se em nós, Pai, esse propósito hoje, em nome de Jesus. Eu repreendo o mal, todo o ladrão dessa semente bendita, todo o espírito de distração, incredulidade, de frieza, indiferença. Em nome de Jesus, nós ordenamos que se retirem desse lugar todo enviado das trevas para, Pai, roubar essa palavra. E que Teu Espírito Santo encontre Pai, esse espaço em nosso coração, que essa palavra ela seja cauterizada no nosso coração, na nossa mente, e não só nos tornemos ouvintes, mas saímos desse lugar praticando essa boa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. A nossa oração. Amém. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, querido? Amém. Querido, uma das coisas, né, mais belas, mais abençoadas, mais preciosas, né, da vida humana certamente é a comunhão, né? E quantos benefícios nós desfrutamos por causa ou através da comunhão que nós temos em Cristo, não só a comunhão como igreja, mas da comunhão que nós temos com o nosso Pai. Pois é justamente isso, né, por isso, né, que ela é tão combatida no nosso meio. O diabo não se agrada da nossa comunhão, porque a comunhão ela traz os maiores benefícios para o reino de Deus. Deus nos provoca, Ele nos convoca, Ele nos, né, impulsiona a ter comunhão conosco e especialmente com Ele. E por causa disso também, talvez seja a arma mais usada, né, contra as nossas vidas pelo inimigo, seja, né, propósitos para roubar a nossa comunhão. Ele usa como arma, e uma das armas mais poderosas dele é a desobediência.
A desobediência, ela tem um poder incrível de roubar qualquer tipo de comunhão, porque ela nos afasta de Deus. A desobediência tem o poder de nos afastar de Deus, ela nos afasta do emprego, ela nos afasta dos amigos, ela nos afasta de uma liderança, ela nos afasta, né, daquilo tudo que nós mais amamos na nossa vida. A desobediência, ela tem o poder de nos afastar. Mas a obediência, ela tem um poder incrível de unir as pessoas, não só uns aos outros, de unir o casal, né? O casal tem um padrão, o casal tem um modelo, o casal tem mandamentos, né? A relação patronal tem mandamentos, a relação ministerial tem mandamentos. A nossa vida, ela é cercada de ordenanças, de modelos, ela é cercada, né, de padrões que precisam ser obedecidos para que possamos desfrutar de tudo aquilo que essa relação propõe. E a obediência, ela é o fator, eu diria, principal. O nome dessa ministração, para quem gosta, é Obediência, o segredo da comunhão. Obediência, o segredo da comunhão. E eu poderia dizer, querido, que tudo aquilo, né, de ruim que acontece com a humanidade são resultados da desobediência, que ela se inicia, né, na nossa relação com Deus e depois ela vai se espalhando nas demais áreas dos nossos relacionamentos, como eu já disse, no relacionamento familiar, no relacionamento patronal, ministerial e por aí afora. Mas na desobediência, nada é pior do que o distanciamento que ela nos leva da presença de Deus. Toda desobediência para com Deus, para com, né, a palavra de Deus, o reino de Deus, os propósitos de Deus, ela tem um poder de nos distanciar dele. E não é porque Deus, né, se afasta de nós, não. E nem é porque Deus deixa de nos amar em virtude da nossa desobediência, mas é nós, né, somos nós que nos afastamos dele pelo medo e pelo constrangimento. Toda desobediência em qualquer tipo de relacionamento gera distanciamento, gera afastamento. E aí, querido, né, é aí que o diabo entra e ele faz um estrago terrível na vida do homem. Imagina, querido, se ele perderia a chance, né, de humilhar alguém que já está se sentindo mal pelos seus erros. É o prato cheio, né? E ele nunca perdeu a chance, nem mesmo com o Senhor Jesus. Ele achou que Jesus estava frágil naquele deserto, abandonado pelo seu pai. Ele achou que Jesus, né, talvez iria morrer de fome naquele deserto, e que não haveria nenhum cuidado para com ele, e até mesmo a chance de poder tentar o Senhor Jesus e roubar o propósito através da obediência. Ele achou que poderia fazer, ele não perderia a chance de usar um ato de desobediência nosso para poder nos humilhar. Certamente que não. Na verdade, ele, querido, sugere para nós a desobediência justamente para usar isso com a finalidade de nos afastar da presença de Deus. E é incrível, querido, como tão facilmente nós aprendemos a usar e disseminar esse artifício entre nós. É muito fácil da gente fazer isso também com as pessoas. A nossa aparência, né, e o nosso histórico passou a ser aí fatores principais para todo tipo de julgamento que nós fazemos. Até mesmo o profeta Samuel, né, um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento, passou por essa experiência. Quando Deus o manda escolher um rei para Israel, o que ele faz? Ele vai lá na casa de Davi e ele, pela aparência, quer escolher um rei. E aí o Senhor diz para ele, lá no capítulo 16, no versículo 7 de 1 Samuel, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Então é muito fácil a gente construir através de um histórico, de uma experiência, de algo que nós sabemos, a gente construir algo para poder traçar um perfil de uma pessoa. E a causa disso, querido, é a desobediência, porque essa desobediência, ela desfigurou o homem que foi feito à imagem de Deus. E agora, as nossas escolhas, elas têm como base esses julgamentos que foram distorcidos por causa do pecado.
Quando nós olhamos para uma pessoa, é impossível que a gente não lembre do passado, é impossível que nós não façamos alguns julgamentos pela aparência. Nós julgamos, né, se aquela pessoa é obediente, se ela é desobediente, se ela é uma pessoa rebelde, se ela é uma pessoa, né, paciente. Agora, querido, como é quase, né, impossível não desobedecermos ao Senhor de alguma área das nossas vidas, nós precisamos ficar muito atento a essas armadilhas que o próprio Satanás ele nos faz cair depois de um ato de desobediência e um ato de pecado. Glórias a Deus, querido, que Ele nos deixou a sua palavra e os seus mandamentos para nos orientar a respeito dessas e de tantas outras coisas. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, nós estamos falando de obediência, e obediência não tem como existir obediência sem mandamento. E o Senhor está dizendo que os mandamentos dele, eles não são pesados, muito pelo contrário, os mandamentos do Senhor, eles são leves e ele nos faz bem. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 3 diz, porque esse é o amor de Deus. O mandamento do Senhor consiste em seu amor, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O Senhor está nos dizendo que obedecê-lo não é um peso para nós. Não é um peso obedecer ao Senhor. Agora, todo aquele, querido, que o obedece somente pelo medo de perder alguma coisa ou de perder a salvação, não entendeu e também não desfruta do amor de Deus. Porque a obediência, querido, ela não pode ser exercida por algum tipo de medo, por algum tipo de pressão, nem mesmo da palavra, porque os mandamentos da obediência são leves, não é um peso obedecer ao Senhor. Praticar princípio nos livra de um monte de males. Eu comecei dizendo que as piores coisas que nós provamos é por causa da desobediência. Eu comecei a leitura, né, na introdução dessa mensagem com esse versículo, o capítulo 3, versículo 3 de Gênesis. Mas disse, o Senhor diz, não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Agora pense comigo, querido, que maravilhoso esse conselho. É pesado esse conselho? Querido, você já pensou sobre isso aqui que o Senhor falou? Se tudo, né, que nós fôssemos fazer, nós já tivéssemos antecipadamente os resultados da consequência, seria maravilhoso demais, não é verdade, querido? Se tudo que você fosse fazer, você já soubesse do que vai dar isso. O Senhor estava cantando a bola ali. Ele estava dizendo, olha, está tudo isso aqui, você pode desfrutar, mas isso aqui você não faça, porque se você fizer, não vai dar boa. Você não queria, né? Vamos lá, Rangel, você vai comprar um carro, e aí o Senhor viesse e dissesse, Rangel, não compre que não vai dar boa. Não é tudo que você queria na vida. Esse negócio vai dar ruim para você. Quem não queria viver isso? Todos nós queríamos viver isso, e nós entenderíamos isso com um ato de amor. Esse é o mandamento do Senhor, um ato de amor, um ato da bondade, um ato de livramento. O Senhor estava amando Adão e Eva quando disse para ele aquele. O Senhor não estava castigando, mesmo porque, em meio a todo o jardim, ele pediu para que uma árvore não fosse visitada, tocada, não fosse experimentada. Pois é, queridos, o melhor, né? Eu disse que quem não queria viver esse estilo de vida onde nós soubéssemos tudo que vai acontecer antes mesmo de fazer qualquer coisa e tomar qualquer decisão. Todos nós. O melhor, querido, é que nós temos sim a resposta certa, vinda diretamente do nosso papai. E os que perecem, a Bíblia diz, perecem porque eles não sabem ou porque ignoram esse princípio. Oséias 4:6. Agora, se o Senhor diz que, né, as pessoas sofrem, elas perecem por falta de conhecimento, o Senhor não faria ninguém sofrer por falta de um conhecimento que Ele não revelou. Então esse conhecimento já está revelado, já estava revelado. O Senhor disse, é isso que vocês não vão fazer. Quantas coisas o Senhor tem dito para nós? Isso não façam. Vai dar ruim. E quantos de nós têm experimentado o ruim que tem dado por não obedecer? E quando nós ignoramos os mandamentos que são leves do Senhor, nós vamos experimentar isso. Então por que Adão e Eva, né, tendo esse conhecimento? Porque eles tinham esse conhecimento, o Senhor revelou, sabendo das consequências, né,
da desobediência deles. Por que eles desobedeceram? Lembra do que eu disse? Satanás, ele sugere desobediência justamente para usar isso, querido, com uma finalidade de nos afastar da presença de Deus. Porque Satanás sabe, querido, que nesse estado nós não teremos ousadia para nos aproximar de Deus. Na morte, querido, não existe nenhum atrativo. Não tem como um morto sentir prazer nenhum por nada. Um morto ele não nem vê. Um morto não tem como gostar de Deus. Um morto não tem como ser atraído por Deus ou por qualquer coisa que Deus faça. Não é por outra coisa que a humanidade está vivendo isso que nós estamos presenciando. Porque toda a humanidade morreu por causa dessa desobediência, e não tem coisa que possa atrair, né, um morto, né? Eu ia dizer a vida de um morto, não tem nada que possa atrair um morto. O estado mais terrível do homem é a morte, e é por isso que Satanás, ele levou e ele continua levando a humanidade ao engano, sempre distorcendo o que Deus disse. Essa é a arma que ele usa, ele tenta distorcer. Ele fez com Jesus, ele usou isso. No versículo 4 que nós lemos, ele disse, né, para a mulher: certamente vocês não morrerão. Pois Deus disse: vocês vão morrer. Não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Ele sempre tenta confundir. Por isso, querido, a desobediência a Deus, ela é tão grave, porque ela é uma negação da palavra de Deus. A desobediência, quando eu e você desobedecemos, nós estamos literalmente negando o que Deus nos falou. Nós estamos desfigurando a palavra de Deus. A desobediência, ela é sempre consequência de um ego inflamado. Quando desobedecemos, nós desobedecemos porque nos encantamos, nos inflamamos por alguma coisa. Satanás, ele inflama o nosso ego para, em seguida, plantar em nós uma semente de desobediência. A desobediência não foi o primeiro pecado. Foi o orgulho, o ego, o desejo de ser como Deus. E quando, querido, nós aceitamos essa sugestão do diabo nas nossas vidas, isso nos leva à morte, que é o distanciamento, né? A morte é o afastamento de Deus, e uma vez longe, fica muito mais difícil da gente ouvir a voz de Deus. A única chance de nós sairmos desse estado é ouvindo a voz de Deus. Somente Deus tem o poder de ouvir a voz de um homem mortificado, de um homem morto. Só Deus pode fazer isso. E só Deus pode fazer com que o morto ouça a sua voz. Sai para fora, Lázaro. Só Deus pode fazer com que o homem morto ouça a sua voz. Ele havia dito a Adão e Eva que se eles comessem daquela árvore, eles iriam morrer. Sim, eles morreram. E todos aqueles que deles foram gerados, como eu e você, morreram. Toda a humanidade. Mas o que essa desobediência, querido, ela causa em Deus, além de uma tristeza no seu espírito? Absolutamente nada. Mas para nós, querido, é um terrível estado de culpa, de condenação, um estado de medo, de vergonha. Por isso, querido, o objetivo de Satanás é esconder você e é me esconder da presença de Deus, nos aprisionando no medo, na vergonha, porque longe dele tudo perde a beleza. Longe do Senhor, tudo perde a simplicidade, perde essa normalidade, né? A forma com que Deus criou. Deus não nos fez para nenhum tipo de desconforto e medo, mas Deus nos fez para que a gente viva e vive em liberdade de vida. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçamos firmes e não se deixe de submeter novamente a um jugo de escravidão. Por que Paulo diz isso? Permanecer firme e não se submeter a um jugo de escravidão. Porque certamente, querido, isso é possível se a gente desobedecer a Deus. Ainda que nós aceitemos, porque Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, à igreja do Senhor. Ele está dizendo: cuidado, para que mesmo depois de vocês conhecer,
vocês não entrem nesse jugo, né? Nos submetam novamente a esse jugo. Então Paulo está dando esse conselho porque certamente isso é possível se nós desobedecermos ao Espírito Santo. Então é preciso analisar sempre, querido, o nosso coração. Sempre. Lembra da ceia, né? Faça uma introspecção, reflitam. Cada um analise a si mesmo. A gente tem que ficar sempre analisando o nosso coração, porque nós podemos encontrar nele esses dardos inflamados lançados pelo inimigo e que pode nos levar ao engano. Mesmo vivendo essa intensa comunhão, como Adão e Eva viviam, todos os dias Deus estava ali com eles. Eles não tinham falta de nada, absolutamente nada, porque poderiam comer de todas as árvores daquele jardim. Eles tinham tudo, né, que era necessário, e às vezes nós estamos cercados de tudo que é necessário, mas os nossos olhos são, né, colocados em algo que pode atrair os nossos desejos. Satanás sempre vai mexer, querido, com o nosso orgulho antes de nos levar à desobediência. Ele sempre vai mexer numa área que você pode fazer, é isso que eu queria, é isso que eu estava pensando. É isso que eu vou ficar feliz. E aí ele começa um trabalho na nossa vida. É tipo assim, não é bem assim. Quando você, querido, estiver em demanda com algum versículo, algum ensinamento, ou algum discipulado que está tentando conduzir você ao melhor caminho, e aquele pensamento, ou aquela palavra, aquela discussão, não é bem assim, é preciso levantar, erguer as antenas. Quando você ouvir, não foi bem isso que Deus quis dizer. Está muito na moda, a gente tem ouvido muito falar essas coisas, não é bem isso que a Bíblia quis dizer. E começam a se criar interpretações que facilitam, interpretações da palavra de Deus, que deixa ela mais soltinho, mais fácil de ser vivida. Alarga um pouco o caminho, alarga um pouco a porta do céu, e aí fica fácil a gente entrar em atos de desobediência. Sabe aquela coisa? Você quer ser alguém na vida? Não foram muita coisa fora disso aqui, não. Pois é essa a sugestão, você não quer ser alguém na vida? Você não quer ser como Deus? Esse era o pecado dele, ele tinha muita habilidade para fazer isso. E aí, querido, Satanás começa, a torturar o nosso orgulho com desejos e poderes que Deus não nos outorgou. Ele começa a inculcar isso na gente. No versículo 5, Deus diz assim, Deus sabe que no dia em que ele disse, né, Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Querido, em nossos dias, o homem continua desejando esse poder. Ser como Deus. E ao mesmo tempo, trazer Deus para esse nível, né, insignificante dele. Sabe o que é aquilo, pôr Deus na sua caixinha de promessa? Ou na sua caixinha de conclusões a respeito de Deus. Nós queremos muito explicar Deus. O Deus que se explica não é Deus. Porque Deus não se explica. Deus se submete, vive e obedece. E nós queremos, a humanidade vive, né, nesse dilema de querer explicar Deus. Foi o bastante, querido, para infamar o ego de Eva, ouvir que ela poderia ser como Deus. Então, o versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Querido, você prestou atenção nessas palavras, agradável, atraente e desejável? Tem alguma palavra terrível aqui? Não tem não. É o que todo mundo gosta, eu gosto, todo mundo gosta. Algo atraente, né, aparentemente atraente, desejável, algo bonito. Mas perceba que Satanás, ele transformou o único ato, né, de obediência que Deus havia pedido no objeto agradável, atraente e desejável para Eva. Satanás conseguiu roubar o coração
e as demais palavras que o Senhor havia dito a ela. Ele roubou o coração de Eva, e ele roubou todas as outras coisas que o Senhor... Ela esqueceu de tudo mais que o Senhor havia dito. No capítulo 2,16 diz: e o Senhor, Deus, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ela esqueceu, simplesmente esqueceu disso, quando ela deparou com algo desejável, agradável. Quando ela se deparou com isso, seu ego foi inflado e ela não pensou que ela tinha todo um jardim para desfrutar. É o que às vezes, querido, nós fazemos ainda hoje. Nós trocamos uma vida de total satisfação, uma vida de total suprimento por alguns segundos de glória e de alguns segundos de satisfação egocêntrica. Nós trocamos muitas coisas. Nós deixamos o ministério, nós deixamos uma liderança, nós deixamos uma leitura, nós deixamos uma comunhão, nós deixamos uma família, nós deixamos um relacionamento por causa de alguns minutos de glória que Satanás conseguiu ao inflar o nosso ego e nos levou a desejar, porque ele deixou aquilo muito agradável, muito aparente. Então nós não importamos mais no que Deus falou e a gente decide cair naquela armadilha. É preciso, querido, ter discernimento, porque nem sempre o que é agradável, nem sempre o que é atraente deve ser desejável. E a outra coisa que chama atenção, ainda no versículo 6, é que a mulher comeu e ela deu ao seu marido. A mulher não só caiu naquela armadilha, mas ao cair ela também acabou levando aquilo para o seu marido. Quando nós somos atraídos pelo mal e nós encontramos nele agradabilidade, atração, quando nós encontramos nele satisfação dos nossos desejos, aí nós nos tornamos garotos propagandas de Satanás. Nós passamos para frente fácil, quando nós encontramos um gozo, uma alegria em algo que nós conquistamos através da desobediência. Querido, a gente vê isso aí, é muito comum isso hoje em dia. O passo seguinte é propagar aquilo como uma conquista que foi endossada por uma experiência. Eu desobedeci, estou usufruindo daquilo e aquilo está me fazendo bem carnalmente. Então eu uso essa experiência, eu endosso essa experiência, eu embaso essa experiência e eu começo a divulgar essa experiência de desobediência como algo bom. Quer um exemplo? A pessoa está na igreja, está firme na igreja, e ela começa a se enveredar com coisas que não é pecado. Ela começa a se enveredar, mas daqui a pouco ela deixa a comunhão. Deixar a comunhão é pecado? Abandonar a oração, a leitura bíblica, abandonar, a obra do Senhor, a vida de comunhão com a igreja, com o Senhor. Não oro mais, não leio mais, não me importo mais com as coisas, com as atitudes que eu tenho de ofender, vícios. É pecado? É pecado. Mas eu começo a dizer que agora eu estou vivendo. Agora eu não sabia, meu Deus, eu não sabia, agora eu sou feliz. Quase uma declaração. Nossa, quando eu era crente eu era triste e não sabia. Agora que eu saí da igreja eu sou feliz. A pessoa começa a propagar e ela começa a querer alimentar as pessoas que a vida que ela vive agora, em desobediência, é melhor do que a vida que Deus nos propõe em comunhão com Ele. Sabe por que isso acontece, querido? Porque Satanás, ele nunca agiu só para derrubar uma pessoa. Seus planos, eles são mais dizem, e ele arruinou a humanidade com essa atitude de Adão e Eva. Satanás nunca age para derrubar só uma pessoa. E ao transformar, querido, um ato de desobediência em algo prazeroso, porque foi isso que Eva sentiu, ela viu, é prazeroso, é bom, é gostoso. Ao tornar isso, o próximo passo é a propaganda do mal, como se fosse algo correto, como se fosse o melhor. Querido, nós estamos vivendo esses dias. O que estão querendo fazer, Não sei até que ponto eu posso falar com as grávidas. Estão celebrando
poder tirar os filhos do útero, como se isso fosse o certo. Estão celebrando isso nas mídias. A inversão de valores, estão celebrando. É um ato de desobediência, isso ou não? O que leva uma pessoa a fazer isso? O que ela viu de agradável? Eu não sei, mas com certeza viu. Isso, e muitas outras coisas. Então a estratégia de Satanás, ela não mudou. Essa desobediência, né, quando ela é inflada aí pelo ego, ela continua sendo uma arma, a arma de Satanás preferida. Infelizmente, querido, o homem ele continua buscando algo melhor do que tudo que Deus lhe proporciona diariamente, ainda em nossos dias. Não mudou, querido. Vamos ver, você pode ver de Gênesis a Apocalipse, a estratégia não mudou. E parece que a gente não acordou ainda, a humanidade ainda não acordou. Nós continuamos, nós pregamos, nós falamos, pregamos, estudamos, compartilhamos, falando dessas armadilhas, e elas não acontecem só aí fora, elas acontecem dentro da igreja. Porém, Deus não deixaria, querido, o homem sob o total domínio das suas emoções e muito menos sob o domínio de Satanás. E aqui para mim é onde eu quero mais chegar com você, é isso. Que coisa tremenda que eu comecei a enxergar nisso tudo, é que Deus não deixa, ainda que o homem desobedeça, ainda que ele sofra as consequências, Deus não deixa o homem somente sob o domínio das suas emoções e nem sob o domínio de Satanás. Satanás não tem o poder para fazer tudo o que ele quer, e nem você e nem eu tem o poder para fazer tudo que nós queremos. E eu penso que assim como a febre ela está aí na nossa vida para detectar uma infecção, Deus fez o homem com alguma proteção que o fizesse perceber que algo deu errado, que algo está errado. Que amor de Deus! Deus nos fez. A gente desobedece, a gente se insurge contra Deus, a gente se rebela contra Deus, e Deus ainda coloca algo em nós que dá um estalo, que dá O versículo 7 diz que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, então eles juntaram folhas de figueira para cobrir. Então, depois da desobediência, algo aconteceu. Os olhos deles se abriram e eles acordaram. Sabe, querido, aquela sensação ruim, que depois de um ato de desobediência nos levam a perceber com mais clareza as suas consequências? E eu quero crer que é assim, porque quando isso não está acontecendo mais, nós já ultrapassamos esse limite de Deus nos fazer entender que nós erramos. E é disso que eu estou falando, querido. E graças a Deus que nós podemos ver a gravidade das nossas desobediências. É graças a Deus. É Deus que nos faz acordar. É Deus que nos faz perceber que nós estamos em desobediência, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Deus não deixa isso somente para minha percepção e nem mesmo sob essas ameaças e sujeito ao inimigo. Deus, Ele mesmo cuida disso. E eu creio que Deus, Ele não deixou isso somente sob a análise do nosso julgamento, não. Ele mesmo proveu esse estado de desconforto, de culpa, de vergonha, para que através disso nós o acessássemos novamente. É isso que nós vemos no texto. E é isso que nós vemos na nossa vida. Deus não deixa a gente se julgar e se condenar, porque é muito fácil. A gente condena as pessoas, a gente se condena, a gente entra num lugar de prisão, a gente se esconde de Deus. E se não fosse Deus, a graça do Senhor nos procurando, nós estaríamos perdidos, querido. Então Deus mesmo, Ele dá um jeito, Ele acha uma forma de nos acessar novamente. Você já reparou, querido, que o homem ele se torna mais acessível a Deus quando o seu estado de miséria se aflora? Uma grande maioria das pessoas vem para Cristo porque algo deu errado no casamento,
Deu errado na empresa, deu errado na vida, deu errado de alguma forma. Então esse homem ele tem uma sensibilidade maior para ouvir Deus. Poxa, se fosse uma decisão somente dele, por que ele permitiria chegar nesse estado? Então é Deus trazendo uma luz. Algo está errado. Algo está errado, desperta. Talvez o seu julgamento está errado. Deus sempre vai prover para nós, querido, um escape. E feliz daquele que não escapa do escape de Deus. Que permite ser sugestionado por Deus. Por quê, querido? Porque a nossa forma de cobrir o nosso erro, ela não é aceitável diante de Deus. Por quê, querido? Encobre somente aquilo que nós entendemos que o nosso erro afetou. É isso que nós olhamos. Eu errei nisso, a gente não consegue olhar a dimensão, o que o nosso erro fez. Por isso que nós nos colocamos como somente nós, vítimas do nosso erro, e nós não entendemos que um erro nosso no reino de Deus tem um grande problema, afeta muitas coisas no reino de Deus. Por isso que Deus não aceita a nossa forma, querido, de cobrir o nosso erro, porque encobre somente aquilo que nós entendemos que o nosso erro afetou. Eles só enxergaram aquilo, Adão e Eva. Eles estavam nus, e aí eles foram se cobrir com folhas. Só isso. Deus, a gente desobedeceu, agora a gente viu que está nu, a gente vai se cobrir com folha. Mas Deus viu muito mais que a nudez deles. Um mal, querido. Deus viu um mal tão grande que sem sacrifício, sem derramamento de sangue não poderia ser solucionado. Foi isso que Deus viu. Eles não entenderam a gravidade de uma desobediência. Achou que se resolveria se cobrindo com folhas, se escondendo atrás de árvores. E às vezes nós fazemos isso, querido. Nós não conseguimos entender o mal, ou enxergar o mal que é uma atitude de desobediência. E isso nos diz, querido, que paliativos humanos não podem nos purificar da desobediência. Obras humanas, elas não têm o poder de redimir a nossa desobediência. Somente o sangue do Cordeiro tem o poder de nos redimir do pecado, da desobediência. Mas vamos continuar seguindo essas minhas interpretações sobre essa verdade. Deus havia dito que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. O que é correto, querido, acontecer com quem morre são os olhos fecharem, ou não. Mas o texto diz que os olhos deles se abriram. Porém, os olhos deles se abriram. E eu sei que esses olhos refletem muito, mas muito mais do que uma visão natural. Porém, é a forma que Deus nos faz entender que todas as vezes que nós desobedecemos a Ele, haverá sempre uma oportunidade da gente enxergar algo que está além desse nosso estado mortal. Quando nós desobedecemos a Deus, nós precisamos ficar mais atento ainda, que Deus vai nos mostrar algo que vai além desse estado de morte. Só Deus pode fazer um morto abrir os olhos do entendimento, assim como fez comigo e com você. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Efésios 1:18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Deus, querido, é quem ilumina os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente enxergue uma esperança que não morre por um erro, que não morre por causa de uma atitude de desobediência. Claro, querido, se reconhecido e se arrependido. Deus nos faz ver que uma atitude nossa de desobediência não é morte definitiva. Se a gente reconhecer e se arrepender. Mas o fato, querido, é que o homem está sempre tentando esconder-se de Deus por causa da sua dificuldade de obedecê-lo. No versículo 8, a palavra diz assim: ouvindo o homem a sua mulher
e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas escute isso, querido. Sempre, quando nós desobedecermos, nós vamos ouvir os passos do Senhor nos procurando para nos livrar das nossas enrascadas, ainda que nós estejamos com o objetivo de esconder dele. Sempre o Senhor vai nos procurar. O Senhor não usa a nossa medida de isolamento, aquilo que nós às vezes fazemos, nós isolamos. Nós, quando erramos, quando erramos, somos excluídos, quando erra, nós excluímos. Não, o Senhor sempre, Ele vai dar um jeito para tentar se comunicar conosco. E eu vejo essas árvores do jardim, querido, como os artifícios que expõem a nossa religiosidade. Nós nos cercamos, sim, de argumentos que escondem os reais motivos das nossas fugas. Quando nós explicamos os motivos da nossa desobediência, às vezes até a gente fica envergonhado, é verdade ou não é? Até a gente fica envergonhado das nossas explicações. Essas lindas árvores do jardim do Éden, foram usadas como camuflagem para eles esconder a vergonha deles. Para esconder, querido. E é assim que nós fazemos até hoje. Nós acabamos dando uma embelezada nos reais motivos para camuflar as decisões tão ofensivas que nós tomamos contra Deus. Nós usamos as coisas do reino, nós usamos a palavra, nós enfeitamos, o pavão para contar a história da nossa desobediência. Foi isso que Adão e Eva estavam fazendo. Eles usaram o próprio jardim para tentar esconder o que eles haviam feito. Sabe, querido, especialmente a desobediência, essa desobediência que às vezes o homem deliberadamente ele faz contra Deus e seus mandamentos, e mesmo assim, Deus não desiste de nós. Eu fico maravilhado, querido, quando nós observamos a Deus, Ele caçando o homem perdido. Deus estava à procura do homem perdido. Quando o homem lá, Adão e Eva, ou o homem nos dias de hoje, nos seus delírios, eles acham que Satanás tem coisas melhores, para preencher as nossas necessidades existenciais. Quantas vezes fazemos isso, querido? E ainda nós tentamos esconder daquele que vê tudo. Tentamos se esconder como se isso fosse possível. O versículo 9 diz: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Será que Deus não sabia o que eles tinham feito? Eu fico admirado com isso, porque a gente some, a gente risca e some, não vai mais, não quer saber mais. Mas Deus, sabendo de tudo, Ele foi até lá. Não sei se ele adiantou no horário, se ele falou: olha, eu vou antes hoje para ter uma conversa, porque eu já sei do que aconteceu por lá. Mas o fato é que ele chega lá e ele já logo quer saber: onde estão vocês? Cadê vocês? E ele continua fazendo a mesma pergunta. Deus não desiste de nos amar, mesmo que às vezes, querido, nós o desobedeçamos. Ele não desiste de nos amar. Na verdade, Deus ele estava mais uma vez ali frustrando os planos de Satanás, que sempre tenta camuflar, querido, o homem nos seus próprios devaneios ali, mas o Senhor encontra o homem. Ele sempre encontra a gente. Ele sempre encontra, e não há como se esconder dos olhos misericordiosos do Senhor. Porque os olhos do Senhor estão em toda parte. Provérbios 15:3, Isaías 1, 18 a 20 diz: venham, vamos refletir juntos. É o Senhor que está falando. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão as melhores frutas dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Querido, é demais. O Senhor está dizendo: venham. O Senhor está fazendo um convite no momento terrível de Israel: venham, mesmo que os seus pecados sejam como
a escarlata, seja uma aparente. Escarlata é uma cor, né, forte, ela chegava a brilhar, de longe se destacava essa cor, se via de longe. E o Senhor está dizendo, mesmo que o seu pecado seja aparente, seja terrível, todo mundo está vendo, todo mundo, né, já viu, mesmo que está escandaloso. O Senhor está dizendo, venham ter comigo. Vamos juntos falar sobre isso. O Senhor, é isso que nós lemos aqui nesse texto. Venham, vamos refletir juntos. Olha que coisa maravilhosa, querido. Eu os tornarei brancos como a neve. O que é que Jesus disse? Venham, vinde a mim. Quem? Todos vocês estão oprimidos pelo inimigo. Ele disse, eu tenho alívio, eu tenho consolo para você. O Senhor veio justamente por isso, por causa da nossa desobediência. Por causa da desobediência, né, do homem, foi que ele veio. E Jesus diz, venham. Venham. E o Pai continua dizendo, venham. Então é admirável, querido, essa paciência e a misericórdia de Deus, nos dando essa possibilidade de nos explicar diante dEle, como se Ele não soubesse das nossas falhas. Ele diz, venham. Venham falar comigo, venham contar suas razões. Venham conversar. Porque certamente, querido, quando nós ouvimos essa voz, e nós deixamos essa voz entrar em nós, vai ser muito fácil de sermos convencidos por ela. Quão precioso aos olhos do Senhor, querido, quando nós admitimos nossas desobediências, e isso permite que Ele venha em nosso auxílio e nos redima do pecado. Mas o que o Senhor não fará, querido, é nos livrar das consequências da nossa desobediência. Isso Ele não vai fazer, embora elas serão com certeza submetidas às misericórdias do Senhor, que são infinitas e elas são renovadas a cada manhã. Ele não nos livra das consequências, mas Ele não aplica sem as suas misericórdias, né, aquilo que nós merecíamos. Lamentações 3, 22, 23 diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Querido, não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Ainda hoje, nós sofremos sim as consequências daquele pecado de desobediência de Adão e Eva, ou seja, a morte, mas que perde a sua força quando nós somos achados, nós ouvimos a voz do nosso amado, nos convidando para a eternidade com Ele. Quando nós ouvimos isso, toda aquela força daquela maldição, daquela morte, na força daquela desobediência, o castigo daquela desobediência, perde quando nós ouvimos a voz do nosso amado, vem comigo para a eternidade. E para concluir, querido, você tem se escondido dele? Em algum momento da sua vida você está se escondendo do Senhor? A desobediência tem te afastado dele? Atos de desobediência têm te afastado dele? Ouça, né? Ouça a voz dele te perguntando, onde você está? Cadê você? Onde você está? E seja sincero com ele, vai ter com ele. E diz, vinde, razoemos, conversemos, vamos dialogar. Talvez, querido, você está se escondendo, usando algum argumento para esconder a sua nudez, usando argumentos, árvores aí do seu jardim. Talvez esteja usando isso para esconder sua nudez, sua vergonha, às vezes a frustração, o seu medo. E Deus está dizendo, onde você está? Exponha, querido, exponha-se totalmente a Ele, apresente-se a Ele agora, porque Ele vai te cobrir com o seu precioso sangue. Ele vai te cobrir com o seu precioso sangue. O versículo 21 diz, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas
vestiu Adão e sua mulher. O Senhor é misericordioso, querido. O Senhor continua fazendo vestes de louvor. O Senhor continua, com a sua alfaiataria, com o seu ateliê, construindo roupas para nos vestir, para cobrir a nossa nudez, para cobrir a nossa vergonha. Então não são, querido, os nossos argumentos, não são os nossos jeitos, a nossa forma de consertar os nossos erros que vão nos aproximar do Pai novamente, mas é ouvir a voz de Deus, porque a solução é dele. Deus não fez aquilo lá para sentenciar o homem à eternidade separado dele, fora da comunhão com ele. Não foi isso, querido. Tanto é verdade que quando o homem fez isso, não foi o homem que correu para Deus, que deveria ser a nossa posição. Todas as vezes que a gente pecar, correr para Deus, pedir perdão. Não, o homem corre de Deus. Esse é o estado natural do homem. Essa é a natureza humana. Quando ele peca, ele corre de Deus, ele se esconde. E aí ele se ajeita um monte de argumento para explicar a sua desobediência, sua falta de comunhão, seu pecado. Mas Deus está dizendo: cadê você? Aonde você está? Quando Deus diz isso, querido, Deus só quer ouvir uma coisa: eu estou aqui, estou envergonhado, estou nu, eu estou derrotado, porque fiz o que era errado. Mas eu não quero perder a comunhão com o Senhor. E talvez sim vamos sofrer alguma consequência, porque todo ato tem uma consequência boa ou ruim. Todo ato. Mas ele nunca vai acontecer sem as misericórdias do Senhor. Ainda que ele seja o pior nas nossas vidas, nós contamos com a misericórdia do Senhor, que se renovam. Elas se renovam a cada manhã. Isso para deixar muito claro, querido, para a gente entender muito claramente que mesmo que a gente repita o nosso pecado, tem misericórdia de Deus. O que não podemos é ficar escondido, ficar quieto na nossa desobediência, no nosso pecado, de forma alguma, querido. Porque Deus não nos fez para a perdição. E Ele é misericordioso, porque conhece a natureza humana e sabe que nós somos fracos e que pecamos. O problema não é que Deus não saiba que nós pecamos, não. O problema é que nós corremos quando pecamos, nós nos afastamos dele. Hoje é um dia, querido, de você dizer: eu estou aqui, estou tentando me cobrir, estou tentando explicar o meu erro, o meu pecado, estou tentando esconder a minha vergonha. Mas chega um tempo, querido, que acabou, não dá mais. Que a folhinha não tampa mais, só o sangue de Jesus. A folhinha não tampa pecado, não tem como, a árvore não esconde pecado. A única coisa que... Pecado, querido, só com derramamento de sangue. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue.